Pública do Estado, o PGE, para defender. Aí vem a Assembleia e derruba o veto parcial do senhor governador. E o que faz a Assembleia? Surpreendentemente, não baixou resolução, nem submeteu isso à lei ao governador. O máximo que a Assembleia fez, e eu devo confessar que eu me diverti pensando, né, como certamente o desembargador Cláudio ficou rindo, ele também professor de Direito Constitucional, dos ilustres advogados que constataram que a derrubada do veto pela Assembleia foi simplesmente aditada no site da Emerge em azul. Alerj, né? Então, no site da Alerj em azul. E, de fato, a derrubada do veto em azul, que a gente pode ver aqui, está dizendo o seguinte, ó, a inciso 5º vai pagar R$ 2.421,77 para não sei o quê, bem como aos técnicos de nível médio, regularmente inscritos nos conselhos de engenharia, arquitetura e agronomia. Mais embaixo, marinheiro de esportes, foi a parte vetada e também foi derrubada pela Assembleia. E mais abaixo ainda, diz o seguinte, jornalistas, parte vetada e com veto rejeitado pela Assembleia Legislativa. E o parágrafo 2º, que fala o seguinte, do artigo 1º, o piso salarial dos empregados, integrantes das categorias profissionais de auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros, será correspondente aos valores fixados nas faixas 3, 4 e 6 para uma jornada de 30 horas. Muito bem. E continua a parte em azul, eu estou acompanhando aqui a parte em azul, e o artigo 8º, que também o veto foi derrubado, diz, o Poder Executivo fiscalizará a aplicação dessa lei. E eu sei que isso saiu, deve ter sido resolução, aqui na lei não fala, deveria o dispositivo falar se foi resolução, porque deveria dizer resolução número tal. Se foi outra vez o veto do governador, deveria falar. Por que eu sei disso? Porque o desembargador Cláudio e o desembargador Gessé, nós já demos aula em curso de nomografia, técnica brasileira de redação, né? E nós já praticamente decoramos o artigo, a lei complementar 95. E eles não fizeram isso. Mudaram e colocaram aqui. Eu confesso, desculpa, mas deve ter sido muito divertido quando vocês mandaram o advogado novo descobrir aonde é que estava a disposição e o advogado não sabia onde é que estava a disposição. Eu sou um velho juiz, né, já estou aqui há alguns anos, eu fui logo, vamos procurar aqui, né? Eu não achei, quem achou foi a assessora, tá certo? E falou, desembargador, está cheio de azul. Quer dizer, essa parte editada está em azul. Muito bem. E aí a outra coisa terrível, os advogados já falaram, esta lei, ela foi sancionada no dia 7 de março, e ela fala, artigo 9º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018. Então, olha a surpresa, não só da classe dos hospitais, não só dos engenheiros, não só de todo mundo, o seguinte, em final de maio, vem um troço em azul, permita dizer troço em azul, que eu não sei como é que vou denominar isso, vem uma redação em azul que diz o seguinte, olha, a partir de 1º de janeiro, as regras são outras. Só essa atitude fere, não a Constituição, mas fere a lei complementar número 95 e também o decreto 91/91, que complementa a resolução 95. Mas aí tem uma coisa terrível. Eu estou em sede de controle direto de constitucionalidade. Significa o quê? Eu estou no exercício de uma jurisdição excepcional. Estamos seguindo aqui aquele padrão que aquele então jovem
Hans Kelsen colocou em 1922 para a Constituição austríaca, parlamentarista, e que foi repassado para todo mundo, e que nós começamos a adotar aqui no Brasil, inicialmente em 1934, e com a Constituição de 88, estamos aqui um controle de constitucionalidade, uma Corte Constitucional, sobre Constituição do Estado, somente sobre a Constituição do Estado. Eu posso até admitir um controle de constitucionalidade em face da Constituição da República nas normas reproduzidas. Mas eu não posso estender o meu controle de constitucionalidade para um controle de ilegalidade. E por que não posso fazê-lo? Porque eu estou não na função jurisdicional estricto sensu, eu estou numa função, dizia os antigos professores, e Vossa Excelência se recorda de Jorge Loretti falando, era um controle de constituição, como é que é? É um controle normativo, atípico, é aquela coisa toda. Mas aí, quem permitiu ao Estado-membro julgar, fixar por lei o salário mínimo profissional, não foi a Constituição Federal. E o desembargador Cláudio se recorda. E o quê? Porque em 2002, era ainda a época governo Fernando Henrique, ele fez acordo com o PT para fazer essa lei complementar, porque eles não achavam que pudesse alterar o artigo 7 da Constituição, que fala em salário mínimo. Então, para evitar isso, fizeram uma lei complementar. O Supremo, gentilmente, afirmou que a lei complementar é constitucional. Mas o Supremo nunca afirmou que a lei complementar passou a ser norma constitucional, porque não poderia fazê-lo. No caso específico aqui, eu tenho o quê? Como nos outros casos, em questão preliminar, que não tivemos sequer oportunidade de ouvir as partes, o governador, as categorias. Aqui nós temos as categorias profissionais dos empregadores só da área hospitalar. Mas não temos jornalistas, não temos outros integrantes daqui mencionados. Eu não posso dizer que é contrário à Constituição do Estado, que eu não acho uma mínima lei que faz um artigo da Constituição que fala isso. Eu não posso dizer que é contrário à Constituição da República, porque também não tem lei nenhuma falando nisso. Então, senhor presidente, tenho duas questões preliminares. A primeira, sempre repetida e nunca aprovada pelos meus colegas, é que é necessário ouvir no controle a outra parte, os outros demais interessados, ou ao menos o digno órgão custos legis, o Ministério Público. E a segunda preliminar, não conheço desta DIN, porque não se refere à norma federal, não se refere à Constituição Federal, não se refere à Constituição do Estado. São as preliminares que eu levanto. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, alguém acompanha a divergência? Então, o resultado do julgamento. Por maioria de votos, deferiu-se... Presidente Nilton, eu tinha uma indagação, me permita, desculpa. Desembargador Najib, pelo que eu depreendi do que Vossa Excelência explicou, o veto foi derrubado, mas não houve promulgação da parte do veto. Não. Não foi encaminhado ao governador para que ele promulgasse, e no seu silêncio a Assembleia promulgaria. Isso. Então, se não há promulgação, não há norma legal vigorante. É que o querido desembargador Nilson trabalhou no Ministério Público, inclusive durante alguns anos, eu me dispenso de dizer quantos anos, na nobre função de velar por essa parte de legalidade e constitucionalidade das leis. O advogado? Não, doutor, estamos em debate. Perdão. Estamos no meio do debate. Vossa Excelência não tem a palavra. Então, é isso mesmo, desembargador Nilson. O que eu sei é o seguinte, é o que consta no site da Alerj e o que lá está escrito, está em azul. Agora, vencido, se eu for nas preliminares, já sou, talvez Vossa Excelência me acompanhe. Agora, no mérito, para conceder uma cautelar, eu tenho que ter urgência. Ninguém vai cumprir isso. E nós deveríamos ouvir, ao menos,
o Ministério Público. E com referência à plausibilidade, eu estou rejeitando, porque não é norma. Desembargador Najib, só para... Até desembargador Nilton, tá? Me parece que a própria mesa da Assembleia Legislativa, acho que promulgou, tá? E transformou o projeto em lei. Agora, a urgência, desembargador Najib, é porque, em tese, já no início desse mês, as pessoas que trabalham mais do que 30 horas já teriam direito a uma remuneração maior. Se os empregadores desde não... o 1º de janeiro. Sim, tá, mas sendo aplicado agora. A primeira folha de pagamento seria essa, já que a lei, em tese, entrou em vigor. Isso geraria uma instabilidade, em termos de relação de trabalho, imensa, já que, caso os hospitais, tá, por iniciativa própria, neguem vigência à lei, isso geraria, potencialmente, acho que centenas e talvez milhares de reclamações trabalhistas. A minha pressa em submeter logo ao especial, em tese, eu achei até que havia urgência suficiente capaz de justificar uma decisão monocrática. Eu tenho por hábito, mesmo na apreciação desses pedidos, de ouvir os interessados. Mas eu achei que a instabilidade seria tanta que seria prudente que o órgão especial se manifestasse. Dentre a possibilidade de decidir sozinho avaliando a urgência, eu privilegiei a colegialidade. Quer dizer, acho que aqui tá, uma decisão tomada por 25, tá, tem um grau de segurança maior. Agora, entendi que não era possível esperar mais, quer dizer, ouvir, tá, todos os envolvidos para apreciação do pedido liminar, repito, geraria uma instabilidade muito grande, ao passo que, aqui, deferindo ou indeferindo a liminar, as pessoas sairiam daqui hoje com a certeza de que é devido uma remuneração maior, de que não é devido. Então, eu só estou prestando esses esclarecimentos porque eu levei isso em consideração. Tá? A questão da instabilidade que podia surgir pela falta de decisão. Acho que a pior coisa que nós podemos fazer aqui é não decidir nesse momento. Tá? E acho que seria caso, no meu entender, de submeter isso logo ao órgão especial. Presidente, eu agradeço ao desembargador Najib e ao desembargador Cláudio, e realmente não há uma afirmação de que a norma vetada foi promulgada ou não. Se ela não foi promulgada, não há norma legal, mas há uma dúvida. E essa dúvida pode acarretar consequências drásticas. Então, por isso, eu peço a compreensão do desembargador Najib, mas eu acompanho o voto do desembargador Cláudio. Pois não. Alguém mais acompanhará a divergência? Então, resultado dos julgamentos. Deferiu-se a liminar nos termos do voto do desembargador relator. Vencido o desembargador Najib Slaib Filho. No centésimo 29º está incluído também o artigo 8º, não só o parágrafo 2º do artigo 1º, como o artigo 8º, a norma do artigo 8º. Alguém tinha Presidente, pedido? Cláudio Brandão, só para deixar claro, no corpo do acordo, eu faço menção porque a lei, como um todo, ela retroage ao início do ano, tá? Apesar de essa parte impugnada ter sido incorporada ao texto da lei no final de maio. Então, em relação aos efeitos, eu estou dizendo que ela não produziu esses efeitos, para também não gerar uma incerteza quanto à eventual possibilidade de se cobrar, até que se deferiu a liminar, parcelas diferenciadas até lá. Está suspendendo integralmente.